E aí, pessoal, tudo bom? Vamos então agora à aula 2 sobre conhecimentos gerais de Rio das Ostras. Se acomoda aí, se prepara e me acompanha aí para a gente aprender um pouco mais sobre essa cidade tão bonita. Se você não for, só você não vai estudar, valeu? Vamos lá, Rio das Ostras. Vamos falar hoje sobre então localização, população, características da população e atividades econômicas. No final eu separei um resumo que está lá no site da prefeitura para a gente fazer uma análise, uma comparação rápida. Espero que você compreenda a cidade. Não se prenda apenas à memorização dos detalhes, mas à compreensão. Quando você consegue compreender os dados principais da cidade, fica muito mais fácil você entender as especificidades. Eu venho debatendo isso com os alunos do curso presencial, que o curso somatório está oferecendo, né, no Colégio Alternativa Colégio. Então eu quero deixar claro para você compreender as características principais da cidade e dessa forma vai ficar simples na hora que vier uma questão no concurso para você marcar a correta. Tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês é a localização de Rio das Ostras. Localização. Rio das Ostras pertence à região das Baixadas Litorâneas, né? Outros municípios como Araruama, Búzios, Cabo Frio, Arraial, Casimiro, Guaba Grande, São Pedro, Saquarema e Ceva Jardim também pertencem às chamadas regiões das Baixadas Litorâneas. No próximo slide eu vou mostrar um mapinha para você ver como que está estruturado, né? Como que está dentro do mapa do estado do Rio de Janeiro a região das Baixadas Litorâneas. E dentro da Baixada Litorânea, Rio das Ostras pertence a uma micro-região chamada de Bacia do São João, né? Do Rio São João, que corta Casimiro de Abreu, e Rio das Ostras faz parte, então, dessa micro-região. Essa micro-região corresponde a Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Outro fato interessante é que Rio das Ostras está no meio do caminho entre dois polos econômicos, né? O polo ao sul, encabeçado principalmente por Cabo Frio e Búzios, é um polo turístico e comercial da região conhecida, né, nacionalmente como região dos lagos. E ao norte, que também tem uma influência muito grande na economia de Rio das Ostras, é o polo petrolífero de Macaé e também o setor canavieiro de Campos, tá? E Rio das Ostras acaba então, ora tendo atividades econômicas ligadas ao turismo típico da região dos lagos, por ser uma região de praia, um balneário, e com isso atrai muitas pessoas pelo turismo. Mas também muitas pessoas que moram em Rio das Ostras acabam desenvolvendo atividades econômicas ligadas à indústria do petróleo, tá? Esses dados foram tirados do documento oficial do Tribunal de Contas. Para o pessoal do curso presencial, eu liberei lá na plataforma esse documento atualizado de 2018 do Tribunal de Contas do Estado para que vocês possam fazer a conferência. Como eu falei com vocês, aqui está o mapa do Rio de Janeiro e aqui está a Baixada Litorânea, a região da Baixada Litorânea. E Rio das Ostras está bem aqui, ó. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos ver um dado aqui interessante. Primeiro, a área da unidade territorial de Rio das Ostras corresponde então a 228.044 km². Vou fazer uma ressalva que lá no site da prefeitura oficial o número está 229.044 km². 228 é divulgado pelo IBGE, que claro é o número correto. Lá no site, alguns alunos já até informaram a prefeitura, precisa ser atualizado. Rio das Ostras então é considerado um município pequeno, dentro do Rio de Janeiro e também na sua região, né, da Baixada Litorânea. E uma coisa que chama atenção é o fato de que afirma-se no IBGE que 85,4% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado. Os moradores que discutem comigo, já que nós somos aqui da cidade, não concordam necessariamente com esse número. Mas, como que consta é um número oficial, esse número lá do IBGE é o que está sendo relatado. Diz também que 62,9% dos domicílios urbanos estão em vias públicas com arborização e 60,7% dos domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. Rio das Ostras tem um problema de
de documentação e legalização fundiária e a gente não sabe se esses dados foram feitos apenas em cima dos imóveis que tenha registro, RGI na prefeitura, RGI no cartório. Pode ser que seja esse o dado, mas muita gente, quando eu dei essa aula presencialmente, questionou esse número tão alto, percentualmente, de domicílios, principalmente com esgotamento sanitário adequado. Mas, como que vale é o que está oficialmente no IBGE, prenda-se a esses números. Mas é bom a gente deixar claro essa ressalva para que você entenda que muitas das vezes os números do IBGE acabam não deixando claro para a gente se aquilo realmente foi feito uma pesquisa que conseguiu capturar. Não estou dizendo que teve nada de erro, gente, não é isso que eu quero falar para vocês, mas é fazer uma comparação crítica, analítica, que a gente possa observar o que está acontecendo na cidade e realmente comparar lá com os números do IBGE para ver se isso é condizente. Tudo bem? Fora isso, existem as colocações sobre a posição de Rio das Ostras em relação aos domicílios com esgotamento sanitário. Então você tem essas comparações aqui embaixo. Vale a pena dar uma olhada e conferir ponto a ponto. No IBGE, onde eu printei a tela, está aqui, ó, esgotamento sanitário adequado 85,4, arborização em vias públicas 62,9, urbanização em vias públicas 60,7. Vamos continuar. Rio das Ostras, localização. Distância, está localizado a 9 km de Barra de São João, que é o segundo distrito de Casimiro de Abreu, e desenvolveu-se basicamente a partir da RJ 106, né? A rodovia Amaral Peixoto. Essa rodovia ela corta a área urbana em duas partes, no sentido sul-norte, né? E vai até Macaé, a RJ 106. A RJ 162, também conhecida como a Serra Mar, ela também estabelece uma ligação de Rio das Ostras com a BR-101, em Casimiro de Abreu a oeste. E também corta o município, uma parte do município de Rio das Ostras, a ferrovia Rio-Vitória, né? Passa pelo nosso território aqui. Vamos falar um pouquinho agora de população. A população de Rio das Ostras, no último censo de 2010, tinha um total de 105.676 habitantes. A estimativa para 2019 seria de 150.674. É outro dado que oficialmente está colocado no IBGE, porém, devido à crise econômica, muitos dos alunos em debates comigo acreditam que esse número não tenha evoluído na mesma proporção que vinha evoluindo, porque Rio das Ostras teve uma grande atração populacional, principalmente na primeira década do século XXI. Isso fez com que aumentasse muito o número da população. Para vocês terem uma ideia, o número de habitantes em Rio das Ostras no momento da sua emancipação em 1992 era de menos de 30 mil habitantes. E em 2010, segundo o IBGE, já chegava a 105.676. Então, esse crescimento acelerado fez com que as estimativas continuassem também com uma ideia de que o crescimento seria proporcional ao anterior. É possível que a gente não tenha atingido aí das 150 mil, mas oficialmente, pela estimativa do IBGE, é 150.674. Corresponde a 13% do contingente da região da Baixada Litorânea, né? Com uma proporção de 97,6 homens para cada 100 mulheres. Esse dado não foge muito do dado nacional, né? Uma pequena diferença entre a população de homens e mulheres, muito parecido com o cenário nacional. Outro fato que chama atenção é a densidade demográfica de Rio das Ostras, que devido ao seu tamanho é relativamente alta, é de 461,38 habitantes por quilômetro quadrado. Se você for comparar, por exemplo, com a região das Baixadas Litorâneas, é só 160,4 habitantes por quilômetro quadrado. E outra coisa que chama muita atenção, fora o fato da densidade demográfica ser alta porque o município é pequeno, as pessoas estão concentradas basicamente em área urbana, que corresponde a 94% da população. Então, a grande maioria da população, quem mora aqui sabe muito bem disso, a grande maioria da população mora na área urbana de Rio das Ostras. Não é muito diferente com o cenário nacional, mas é interessante você fazer essa ressalva de que
a concentração da densidade demográfica em Rio das Ostras é alta, tudo bem? Em comparação à década anterior, a população do município aumentou 190,2%, conforme eu havia dito para vocês, né? Foi o maior crescimento do estado do Rio de Janeiro durante a primeira década do século XXI. Dorme não, hein? Me acompanha aí, vamos lá, estudando. Aqui eu trouxe lá a pirâmide etária de Rio das Ostras, fazendo uma comparação entre o censo de 2000 e o censo de 2010. Essa comparação mostra um pouco que a pirâmide etária de Rio das Ostras começou a se estreitar e parecer mais com as pirâmides etárias de locais desenvolvidos. Normalmente, quando você tem uma economia que cresce e você melhora a qualidade de vida das pessoas, né, você tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, maior, as pirâmides etárias elas tendem a ficar mais estreitas. Elas perdem aquele formato natural de pirâmide para se tornar, então, mais estreita, demonstrando que há uma evolução clara, né, econômica e que isso se traduz nas faixas etárias populacionais. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Esse aqui é a tela printada lá do IBGE, população do último censo, 105.676. Eu fiz questão de comparar os dados que foram lançados no IBGE, lá no Tribunal de Contas e também no documento oferecido pelo IBAMA. E também aquele que está lá no site, para ver se não havia nenhuma ambiguidade, se algum número estava fora do contexto. O que eu percebi que não está correto é exatamente o tamanho da cidade em quilômetros quadrados que é apresentado no site da prefeitura. É o único que diverge dos outros documentos. Densidade demográfica 461,38 habitantes por quilômetro quadrado. Somos o primeiro em densidade demográfica da microrregião, o 26º do estado, e estamos na posição 257 em relação aos 5.570 municípios do Brasil. Então demonstra que a nossa densidade demográfica é uma das mais altas do Brasil inteiro, né? Nós estamos bem ali pertinho ali das grandes cidades em termos de densidade demográfica. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da população. Primeiro, a questão do rendimento. Perdão que a visibilidade não está muito boa, porque eu estou mudando o fundo para poder fazer uma apresentação mais bonita, mas ainda dá para enxergar. Me acompanha aí que eu vou ler para você. Em 2017, o salário médio mensal da cidade de Rio das Ostras era em torno de 3,5 salários mínimos. Esse valor é bem alto comparado ao cenário nacional. E eu não tenho dúvida que isso se reflete principalmente por conta da oferta de empregos no setor petrolífero em Macaé. Isso faz com que a média salarial da população de Rio das Ostras seja alta. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 21,7. Esse número não é alto. Então a população ocupada em Rio das Ostras não é um número tão alto comparado à média salarial do que as pessoas recebem. Então isso explica também que a população ativa é uma população específica, possivelmente ligadas à formação acadêmica. Existem em Rio das Ostras muitas pessoas que vieram para cá atraídas pelo petróleo com formação técnica e formação superior. Isso faz com que o salário médio dessas pessoas seja relativamente mais alto do que das regiões do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Só para ter uma ideia, na comparação com outros municípios do estado, a gente ocupa a posição 6 dos 92 municípios, tá? E 32,92 em comparação à população que desenvolve atividades remuneradas. Então, aqui deixa claro de que nós estamos numa posição de destaque em relação ao salário médio mensal, mas em relação à população ativa, que desenvolve atividades remuneradas, nós estamos ali na posição 32. Em comparação com as cidades do país todo, nós estamos na posição 67 em relação ao salário médio. Isso é um número muito expressivo. Por isso que o Rio das Ostras é um local de atração populacional. Por isso que tanta gente quer vir para cá. Por isso que o concurso tem tantos inscritos. É uma cidade onde existem muitas oportunidades porque há circulação de valores expressiva.
Já em relação à população ativa, nós somos o 1.155 dentre os 5.570 municípios do Brasil. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, isso é muito interessante. Preste atenção nisso. Ainda que o salário médio seja relativamente alto em relação aos outros municípios do Brasil, em Rio das Ostras, os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo, alguma coisa próxima a R$ 500, corresponde a 32,5% da população. Isso quer dizer que 1/3 da população de Rio das Ostras vive com até meio salário mínimo. Peraí, professor, isso aí me confundiu. Se o salário médio mensal é relativamente, comparando a outros municípios, alto, como que você tem 1/3 da população vivendo com uma condição de meio salário mínimo? Isso é muito simples de ser explicado. Rio das Ostras concentra um grande contingente populacional que certamente não são ligados a nenhuma dessas duas atividades de alta remuneração, petróleo e turismo. Essas pessoas que foram atraídas para Rio das Ostras ou já viviam nessa região e que possivelmente não conseguiram ter uma evolução acadêmica, não conseguiram desenvolver cursos técnicos, cursos profissionalizantes ou até mesmo cursos de nível superior, essa população acaba não tendo tantas oportunidades como a população que é atraída com cargos mais altos. E aí acontece esse fenômeno. Isso explica uma outra coisa. Essa média de 3,5 salários mínimos acaba sendo ainda maior se você for comparar as pessoas que trabalham fora do município, principalmente na atividade petrolífera. Então você tem um contingente populacional em Rio das Ostras que vive numa condição muito precária. Em contrapartida, você tem um grupo de pessoas que tem uma condição, uma vida bem melhor. Isso está explícito, a gente consegue observar isso aqui na cidade e também está explícito nos dados divulgados pelo IBGE. Tudo bem? Vamos continuar então. Aqui está o print do IBGE daquele texto que eu tinha tirado do Tribunal de Contas, né? 3,5 salários mínimos. A nossa posição na microrregião nós somos o primeiro. No estado nós somos o sexto, né? Pessoal ocupado 30.624 pessoas, a porcentagem de 21,7% de população ocupada e o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo corresponde a 32,5% da população, quase que 1/3, né? Número total de matrículas nos ensinos infantil, fundamental e médio. Esse dado é um dado interessante. Rio das Ostras, em 2016, foi de 31.683. Houve uma pequena redução de quase 1% no número de matrículas. Isso é interessante porque a cidade vem crescendo continuamente desde a sua emancipação. Então, a cada ano, o número de matrículas sempre era maior do que o do ano anterior, devido à chegada de muitas pessoas à cidade. No ano de 2006 é a primeira vez que você tem uma diminuição do número de matrículas. Tudo bem que o número é bem pequenininho, mas isso demonstra uma estagnação na atração populacional. Ninguém tem dúvida que isso foi causado principalmente por conta da crise e também em parte da crise do petróleo, né, que vocês acompanharam aí no cenário nacional e acabou afetando diretamente aqui a região. E Rio das Ostras deixa de então atrair, a partir de 2015, 2016, o contingente populacional que vinha atraindo nos últimos anos. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos é alta, 98,2%. Realmente o Rio das Ostras tem uma oferta grande de escolas, então você tem uma alta taxa de escolarização nessa idade. O IDEB dos anos iniciais atingiu a meta, né, da proposta do MEC para Rio das Ostras. Então, no ensino fundamental, a gente está na meta, que é 6,2% do ensino fundamental. Já dos anos finais, né, os anos iniciais a gente atingiu com 6,2%. Os anos finais ainda não atingiu, mas teve um crescimento no último IDEB, na última prova do IDEB, 2017, atingindo o número de 4,9%, mas está abaixo do proposto pelo MEC. As matrículas no ensino fundamental foram de 20.231 e no ensino médio 4.748. O docentes aqui tem 1.157, docente do ensino médio 357. Realmente existem professores na cidade, como eu falei com vocês,
Rio das Ostras atraiu muitos profissionais para a indústria petrolífera, mas também atraiu outros profissionais que buscam uma qualidade de vida melhor, que buscam viver numa cidade bonita, praiana, e isso fez com que muitos docentes, muitos colegas professores, inclusive eu, viesse morar na cidade há aproximadamente 5, 6, 7, 10 anos atrás e nos estabelecemos aqui. O número de estabelecimentos de ensino fundamental também não é baixo, relativamente comparado à população, são 63 escolas, e de estabelecimentos de ensino médio são 18 escolas. Vamos continuar. Aqui estão os dados no IBGE, conforme eu tirei no documento. Então você pode aí fazer uma comparação, 98,2% da população numa taxa de escolarização entre 6 e 14 anos, na idade escolar, o IDEB dos anos iniciais 6,2 e o IDEB dos anos finais 4,9. Continuando. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9,3 para 1.000. É uma taxa interessante, é uma taxa não muito baixa e possivelmente, segundo a nossa análise, é por conta daquela parcela da população que vive numa condição precária, com até meio salário mínimo. Isso faz com que a taxa de mortalidade infantil em Rio das Ostras não seja uma taxa de mortalidade, digamos assim, dentro do cenário nacional de boa qualidade, ou condizente com os números que apresentam, por exemplo, como o salário médio mensal. Então a distribuição de renda em Rio das Ostras ela não é muito boa, né, como a gente pode observar. Já internações devido a diarreias é de 0 para cada 1.000. Esse número é um número, me parece um pouco estranho, né? Você tem uma taxa de mortalidade de 9,3 para cada 1.000, mas você não tem nenhum caso de internação. Mas tudo bem, é um número oficial, então vamos analisar desta forma. Você pode ver que comparado ao município no estado, nós não temos uma posição muito boa em relação à mortalidade infantil e também não temos uma posição muito boa em relação às internações, né? Vamos seguir. Aqui está o dado lá no IBGE, falando exatamente desse assunto, né? Mortalidade infantil e internação por diarreia. Vamos falar um pouquinho das atividades econômicas. Basicamente, as principais atividades econômicas do município de Rio das Ostras é o turismo, comércio e serviços, pesca e também a construção civil. Isso é visto na cidade inteira. O fato de você ter muitas pessoas vindo morar em Rio das Ostras atraída pela indústria petrolífera, você tem muitas casas, muitos empreiteiros construindo casas para atender essas pessoas e a construção civil acabou atraindo muitas pessoas para trabalhar na construção dessas casas, gerando muito emprego. Alguns dados econômicos, então, para a gente analisar. O Produto Interno Bruto de Rio das Ostras em 2016 foi de 35.738,18. Isso é per capita, tá? É um valor alto comparado ao resto da região e até mesmo do Rio de Janeiro. O percentual de receitas oriundas de fonte externa é de 61,4%. Esse número chama atenção, demonstrando que a maior parte das receitas de fontes externas ao município é alto. Então, Rio das Ostras acaba tendo uma economia que é dependente de fontes externas. Como eu falei com vocês, a indústria do petróleo certamente contribui muito para que essas receitas acabam sendo oriundas de fontes externas. O IDH nosso é 0,773, é um IDH relativamente alto comparado com a região. O total das receitas realizadas em 2017 foi de 590 milhões 854 mil e de despesas de 433 milhões 435 mil. Rio das Ostras tem uma receita alta comparado à região, tá? Comparado aos outros municípios do Rio de Janeiro. Aqui está o print lá do IBGE, do site do IBGE, com esses mesmos dados. Eu conferi dado a dado. Na microrregião, como pode observar, nós somos o primeiro em renda per capita e o 22º do estado do Rio, sendo 92 estados, e estamos na posição 731 dos 5.570 municípios do Brasil, demonstrando que Rio das Ostras tem uma renda per capita, um PIB, Produto Interno Bruto per capita, alto. Aqui eu tenho um gráficozinho de evolução para demonstrar a vocês que um ano antes da emancipação política de Rio das Ostras, o índice de desenvolvimento humano era de 0,455. É um índice bem baixo. Demonstra que a população que vivia em Rio das Ostras anterior
à emancipação, era uma população que vivia numa condição não tão boa quanto, por exemplo, no último censo de 2010. Olha como que cresce, olha como é que a curva é alta em relação ao índice de desenvolvimento humano. Vai para 0,62, chegando em 2010 a 0,773. Aqui estão os principais fatores que fazem a análise do IDH, que é a educação, a longevidade e a renda. Como se aumentou a oferta de educação no município. Acabou também tendo um aumento significativo na expectativa de vida e um aumento considerável da renda, então o IDH de Rio das Ostras cresce bastante. Se liga aí agora que nós vamos para a revisão, que são os dados que estão lá no site. Confira aí. Estimativa da população 150.674 no ano de 2019, 22ª população do estado. O índice de desenvolvimento humano relativamente alto, terceiro do estado, 0,0773, índice de 2010. O território, conforme eu falei com vocês, que não está correto, né, porque no site do IBGE é 228.044 km², 49.565 domicílios. Essa é a estimativa em 2019, densidade demográfica de 461,38 habitantes por quilômetro quadrado, nós somos o 15º do estado. PIB per capita 35.788,18, 22º do estado. Trabalho e renda 3,5 salários mínimos em 2017, sexto do estado. E, deixa eu pegar aqui, passar para vocês. Esgoto adequado, taxa de 85,4%, 18º do estado. Escolarização, taxa de 98%, né, de 6 a 14 anos. E a mortalidade infantil, colocada aqui por último, relativamente alta, 9,3 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aí nos comentários, que a gente está tentando produzir aulas de qualidade, sempre pensando em oferecer as melhores ferramentas para o seu aprimoramento pessoal. Um abraço aí do curso somatório e até a próxima.